Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. Meu nome é Rafael Nink e serei o seu professor durante essa disciplina. Nessa aula, falaremos um pouquinho sobre juros compostos, entender o seu conceito e a diferença em relação ao juros simples visto nas aulas anteriores. Essa aula será dividida em duas partes. Nessa parte inicial, o foco é o conceito e alguns exemplos básicos para se definir juros e montante. Na aula seguinte, abordaremos um pouquinho mais sobre como definir o valor do capital, o valor do tempo, de taxa. Ok? Então vamos para a projeção. Então, só para relembrar, na aula passada falamos um pouquinho sobre juros simples. O juros simples, ele é diretamente proporcional ao capital inicial e ao tempo de aplicação. E o que vai definir esse fator de proporcionalidade é a nossa taxa de juros. Ele que é o fator de proporcionalidade, ok? Já os juros compostos, isso vai mudar um pouco em relação à fórmula do cálculo de juros. Não vai seguir uma proporção ao capital, ou desculpa, ao tempo. Lá no juros simples, as fórmulas abordadas foram essas três. Juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo, e montante é igual ao capital mais juros, ou ainda o montante é igual ao capital, mais taxa de juros vezes tempo. Okay? Sempre associando a ideia de que, tomado um capital emprestado, no final do prazo você vai pagar um montante acumulado, que é o resultado do capital mais os juros de todo esse período, considerando uma taxa de juros. E aí eu vou ter uma quantia definida de períodos, sejam meses, sejam anos. Nos juros compostos, a composição das variáveis é a mesma. Você está falando do mesmo capital que vai ser levado para uma taxa, para uma data futura. Só que como será aplicada a taxa é que vai diferenciar dos juros simples. Porque nos juros compostos, ele vai ser o regime de capitalização em que os juros vai ser calculados não sobre o capital, mas sempre sobre o montante do período anterior. Então você vai atualizar a dívida, calcula os juros do mês seguinte, atualiza, calcula os juros no mês seguinte e assim sucessivamente. Então você tem um efeito dos juros sobre juros ou juros capitalizados, porque no primeiro mês o juro já entra no capital, entra como se fosse capital para o segundo mês e assim sucessivamente. Okay? Vejamos um exemplo. João realizou um empréstimo no Banco Lucro Certo no valor de R$ 2.000 para quitar após 5 meses, considerando uma taxa de juros de 2%. Tá? Então, no primeiro mês, que é o momento zero, não tem cobrança de juros. E a dívida dele é exatamente R$ 2.000. Passado-se um mês, um período, a gente vai aplicar a taxa daquele período. Qual que foi a taxa do período? 2%. Então, eu vou ter que pagar de juros, em cima dos R$ 2.000, 2%. Então, eu faço 2.000 vezes 2%, que vai dar a nossa taxa, o nosso juros do período. 2.000 vezes 2%, ou seja, R$ 40. Então, a dívida acumulada naquele primeiro mês é 2.040. Imaginando não sendo pago nenhuma parcela dessa dívida, vou calcular os juros no mês seguinte. Tá? Lá no juros simples, eu iria repetir o processo, porque os juros era sempre calculado em cima do capital, do valor tomado emprestado. Já que nos juros compostos, eu não vou mais calcular os juros em cima do 2.000, eu vou calcular em cima de 2.040. Pela definição, os juros desse período é sobre o montante do período anterior, ou seja, do montante do período anterior que soma o capital mais os juros daquele período. Eu tenho o capital mais esses juros. Formou o meu montante. Então eu vou calcular sempre em cima da dívida atualizada. Ou seja, os juros no segundo mês não vai ser apenas em cima dos 2.000, vai ser também em cima dos R$ 40, que é o nosso juros. Por isso que juros sobre juros, ok? Eu vou pegar 2.040 vezes 2%.
Então, 2.040 vezes 2% vai dar R$ 40,80. R$ 40,80. Logo, o montante acumulado era o montante anterior com os juros daquele período, ou seja, 2.040 mais 40, 2.080 e os 80 centavos. Tá? No terceiro mês, eu vou calcular os juros não mais sobre 2.000, muito menos 2.040. Eu vou pegar o montante do período anterior. Eu vou calcular os juros em cima de 2.080 e 80 centavos. Logo, vai me render uns juros em cima desses 2.080 e 80 vezes os 2%, que deu R$ 41,62 aproximadamente, ok? Então eu vou pagar juros agora, acumular os meus juros com o meu montante anterior, que era 2.080 e 80, mais esses R$ 41,62. Então a dívida dele, o montante acumulado dele, passa a ser R$ 2.022,42. Tá? Então no quarto mês eu vou calcular os juros em cima desse valor atualizado, considerando que não houve pagamento. E é isso que a gente está estudando nesse momento. A gente está considerando que, passado um intervalo de tempo, esse capital vai ser pago ao término do prazo contratual. Okay? Então, eu tenho, em cima de R$ 2.122,42, eu vou ter a cobrança de juros de 2%. Então, vezes esses 2%, que vai dar R$ 42,45. Eu vou pegar lá em cima do 2.122,42 vezes 2%, R$ 42,45. 42,45. Logo, para eu atualizar o montante, eu vou somar exatamente o montante anterior, que é os 2.122,42, mais os 42,45 daquele mês. Então, a dívida atualizada vai ser de R$ 2.164,87. Então, no quinto e último mês, eu vou calcular os juros em cima exatamente daqueles R$ 2.164,87. Então, eu vou calcular 2%. Então, esse daqui vezes 2% vai dar R$ 43,30. R$ 43,30. Vou somar agora para atualizar a minha dívida esse valor com os R$ 2.164,87, que vai me dar um montante de R$ 2.208,17. Tá? Então, se eu observar, passados-se os meses, o valor dos juros está aumentando. No primeiro mês eu paguei de juros R$ 40, no segundo R$ 40,80, depois R$ 41,62, depois R$ 42,45, depois R$ 43,30 e assim seguiria nesse crescimento exponencial. Então a minha dívida vai crescer num ritmo muito mais acelerado. O comportamento da minha dívida teria esse comportamento, uma curva exponencial. O efeito dos juros sobre juros é mais fácil observado quando você estende esse prazo muito maior. Já no juros simples, o crescimento ele passa a ser sempre linear. Então, eu chego um momento que a diferença entre os juros simples e os juros compostos é gritante. Tá? Por isso que há sempre recomendação para quem tem uma dívida tentar quitá-la o mais rápido possível. Por quê?
porque o efeito dos juros sobre juros, ao longo do tempo, é como se fosse uma bola de neve. Ele vai aumentando cada vez mais. Tá? Se fosse juros simples, essa mesma situação, com a mesma taxa em juros simples, teria dado um montante final de R$ 2.200. Ou seja, eu paguei R$ 8,17 a mais por ter escolhido a capitalização composta. Tá? Mas, como comentei nas aulas anteriores, a regra de mercado é juros compostos. Então, eu preciso sempre calcular numa situação, quando não explícita, juros compostos. Tá? Então, vamos ver como que a gente calcula sem a necessidade de ter que repetir mês por mês. Para isso, a gente vai usar a expressão montante é igual a capital 1 mais I elevado a N. Então, observe que o meu N, o meu fator de tempo, ele vai ter agora um expoente. Por isso que eu tenho esse crescimento exponencial. Vejamos um exemplo. Um investidor aplicou R$ 10.000 a juros compostos de 3% ao mês. Sendo assim, quantos reais ele vai ter após 9 meses de aplicação? Então, se a gente fosse imaginar como fluxo de caixa, ele aplicou 10 mil, ou seja, saiu do caixa R$ 10.000. Passou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, ele fez um saque. E ele quer saber quanto que ele poderia sacar nesse período, após esses 9 meses. Tá? Por isso que eu tenho uma situação que envolve matemática financeira. Eu estou comparando valores em datas diversas, ok? Então, quando eu digo que ele aplicou R$ 10.000, isso é o meu valor presente, ou seja, o nosso capital. É sobre ele que haverá a cobrança de juros, ou o retorno de juros. E é dado que foi cobrado uma taxa de juros, ou obtido um retorno de 3% ao mês. E pergunta-se quanto que eu vou ter no final, ou seja, o valor futuro é o nosso montante, após N períodos, ou seja, no nosso problema foi dado que se passou 9 meses. Então, pela nossa expressão, o montante é igual a capital, 1 mais a taxa de juros elevado a N. Então, eu estou procurando esse montante, que é o que se pede no problema, a partir de um capital de R$ 10.000. Dentro do parênteses, eu tenho 1 mais a taxa de 3%. Como a gente já viu nas aulas anteriores, 3% é 3 por 100, ou seja, 0,03. Eu vou jogar aqui 0,03 elevado ao N, que é 9 meses. Se eu observar, taxas e tempo estão na mesma unidade de medida. Logo, eu posso substituir a minha expressão. Feito a substituição, o que a gente precisa resolver é primeiro o que está dentro do meu parênteses. A ordem de operação é sempre o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, eu vou resolver aqui. Eu vou deixar o restante, que está fora do parêntese, e vou fazer essa adição. 1 mais 0,3, 1,03, elevado à nona potência. Dentro das operações restantes, eu tenho uma multiplicação e uma potência. A prioridade é a potência. Então, eu vou manter os meus R$ 10.000 e multiplicar por essa potência, 1,03 a nona. O que é 1,03 a nona? É 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, 9 fatores. Resolvendo isso, eu vou ter um valor aproximado de 1,3047731,8 e assim sucessivamente. Eu tenho infinitas, eu vou ter, não infinitas casas, mas eu teria aqui 18 casas decimais nessa representação. Okay? Só que como eu não vou escrever todos, eu vou manter pelo menos umas 6, 7 casas decimais para garantir uma maior aproximação com o valor final. Resolvo agora a multiplicação. Com isso, eu vou ter R$ 13.047,73. Então, esse é o montante acumulado
significa que no final desse prazo, o investidor pode retirar não 10 mil, mas sim R$ 13.047,63. Certo? Isso significa que houve um ganho nesse período de R$ 3.047,73, que foi os juros do investimento realizado. Ok? Vamos para a próxima questão. João depositou 20 mil em caderneta de poupança com rendimento de 0,5% ao mês. Qual o rendimento obtido após 20 meses? Então, se João depositou 20 mil, se a gente pensar numa linha do tempo, ele depositou 20 mil, vai se passar uma quantia N de meses e ele vai acumular um montante que ele poderia sacar, tá? Que a gente chamou de montante. Então, aqueles 20 mil reais, eu sei que é o meu capital, 20 mil reais. Numa poupança, numa cadeira de poupança com rendimento de 0,5%, 0,5% ao mês, durante 20 meses. Só que nesse caso, ele pediu para a gente achar o rendimento. O rendimento é o que você ganhou sobre o seu capital, ou seja, os juros. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente voltar na nossa tabela de fórmula, eu não tenho uma específica para os juros. Eu até poderia ter, só que ela seria da seguinte forma: M que subtrai 1 mais I elevado a N menos 1. Essa é uma representação um pouco mais complexa. Então, ao invés de usar essa representação, vamos continuar na fórmula do montante e tentar achar a partir dela, ok? Então, montante é igual ao capital, 1 mais I N. Opa. No caso dos juros compostos, o N vai como expoente. Então, eu não tenho montante, é o que eu estou procurando. Eu tenho o meu capital, que é os 20 mil reais. A minha taxa de juros, que é os 0,5 dividido por 100, 0,5 por 100, que vai dar 0,005, elevado ao tempo, 20 meses. Observa que o tempo foi dado em meses e a taxa foi dada em meses. Então, primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses. Eu vou ter aqui 1,005 elevado a 20. Vou resolver a minha potência, só que aí eu tenho que tomar cuidado, que é esse 1,005 vezes 1,005 20 vezes. Por isso que é importante que sempre tente usar uma calculadora científica ou uma calculadora financeira para você conseguir resolver esse exponencial, já que você teria que fazer aí uma multiplicação de 20 fatores. Então, manualmente é muito suscetível a erro, ok? Então, 1,005 elevado a 20. Isso vai dar um número muito, muito grandioso em quantidade de casas decimais. Você teria aí 60 casas decimais. Mas a gente vai usar pelo menos 6 a 7 casas decimais nesse resultado. Então, eu vou ter 1,10, 48, 95. Aí tem 5, 7, 7, 1. 5, 7, 7 e 1, 8, 6 e assim vai sucessivamente, ok? 20 casas decimais. Então, vou resolver o resultado disso pelos 20 mil. Se você tiver na calculadora, mantém na memória o resultado dessa multiplicação, que você vai manter o máximo de casas decimais possíveis para a tua calculadora, pelos 20 mil. Que aí você garante uma aproximação um pouco maior. Então, aqui eu vou obter um montante de R$ 22.097,91. Isso significa que eu tenho a resposta? Não, porque eu quero o meu rendimento. O que a gente fez foi obter o quanto ele poderia sacar nesse período, que era R$ 22.097,91.
91 centavos. Como eu sei que ele investiu 20 mil e vai obter 22 mil, significa que a minha resposta vai ser exatamente os 22.097,91 menos os 20 mil reais. Ou seja, ele teve um ganho de R$ 2.097,91. Isso ao longo dos 20 meses. Certo? Então, quando for para achar os juros, em juros compostos, eu sugiro que você primeiro ache o montante para depois determinar o valor dos juros, já que basta fazer a diferença com o capital. Ok? Mais um exemplo. Qual capital deve ser aplicado à taxa mensal de 2% durante 8 meses para atingir o montante de R$ 2.343,32? Então vamos lá. Qual capital? Então já sei que eu estou procurando o valor do meu capital. Foi aplicada uma taxa mensal, ou seja, 2% é ao mês, já que a taxa é mensal, durante 8 meses. E vou atingir o montante de R$ 2.343,32. Logo, o montante, a gente sabe que pode utilizar a fórmula geral, vai ser o resultado dessa operação. Eu preciso achar o capital a partir desse montante dado. Qual que é o montante? O montante é 2.343,32. O meu capital não foi dado o capital, então vou deixar apenas a letra C. Aqui eu sei que ela está multiplicando o que está dentro do meu parênteses, que é 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,02. Elevado ao tempo. Qual que é o tempo? 8 meses. Eu tenho 2.343,32 igual ao capital e resolve-se o que está dentro do parênteses primeiro. Então, vai dar 1 mais 0,02, 1,02 elevado à oitava potência. Eu tenho 2.343,32 igual ao capital que multiplica o resultado dessa potência. Então, 1,02 elevado a 8 é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 8 fatores. Que vai dar um valor aproximado de 1,171. Observe que estou tentando manter pelo menos 7 casas decimais. Aqui eu vou manter uns 6 casas decimais, para a gente minimizar um pouquinho o erro de aproximação. Quanto mais casas decimais, mais próximo você vai estar do valor final. Okay? Então, o meu capital, para eu achar ele, eu vou pegar esse valor, deixa eu colocar na ordem aqui para vocês. Eu vou deixar o 2.343,32 e vou dividir por 1,171,659. Eu vou dividir por esse valor que está aqui, tá? Vamos reescrever na lateral. Então ficaria, ó, 2.343,32 dividido por esse 1,171659. Logo, do lado de cá, se eu tirar esse valor, vai sobrar só o C. Ou seja, o capital é o resultado dessa divisão. Então, eu vou dividir aquele valor dado para o meu montante de 2.343,32 por 1,171659 aproximadamente. Isso daqui vai me dar um capital de R$ 2.000 aproximadamente. Então, tendo capital de R$ 2.000, aplicando ele a 2% por mês durante 8 meses, eu vou ter um montante acumulado de R$ 2.343,32. Então, se eu aplicar R$ 2.000, significa que, passado 8 meses, eu posso sacar R$ 2.343,32. Ok? Entendido esse exemplo, ficaria para vocês resolverem algumas outras questões
E qualquer dúvida, me procurem lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Na aula seguinte, a gente vai abordar como determinar o valor da taxa e o valor do tempo em juros compostos. No mais, até a próxima aula e qualquer dúvida estou à disposição.